E aí, pessoal, eu estou atrás daquela imagem das figuras musicais, daquela tabelinha, né, um esquema com as figuras musicais, que tem a semibreve, depois mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Os materiais de teoria musical costumam trazer essa tabelinha já no início, ali nas primeiras páginas, né? E eu estou buscando uma imagem disso para usar num material que eu estou fazendo. E aí, olha só o que eu encontrei aqui pelo Google, tá? Vamos botar aqui: esquema das figuras musicais. Imagens. Aqui. Eu achei umas versões em baixa qualidade e também bastante feias, assim, né? Coisas de cópia de material de livro, nada muito com muita qualidade, assim, né? Umas tabelas também, eu não queria tabela, eu acho que o nome mais correto é organograma. É um organograma das figuras rítmicas, das figuras musicais de ritmo, especialmente essas aí, semibreve, mínima e a proporção que elas têm, né? A relação de proporção delas vem nesse organograma, vamos dizer assim. Como eu não encontrei uma legal, com boa qualidade, pronta, eu decidi fazer uma no MuseScore. Usei o MuseScore para essa função de fazer uma imagem de figuras musicais. Nesse formato de organograma, já que eu não encontrei, vou testar isso com o MuseScore. Eu vou mostrar para vocês agora o resultado já. Não vou mostrar o processo, tá? Eu vou mostrar o resultado. Tá aqui. Ó, esse foi o resultado que eu consegui com o MuseScore para fazer essa pirâmide, né? Fica num formato de pirâmide esse organograma. Coloquei as figuras, coloquei o nome delas aqui, mas elas, se preferirem, podem. Se alguém preferir, posso tirar também, né? Esse nome daqui. Mas elas estão aí organizadas com muito melhor qualidade. Eu posso exportar isso em formato de imagem, né? Obviamente eu não vou trabalhar com esse arquivo num formato de editor, eu vou trabalhar com a imagem, então eu posso exportar isso aqui no MuseScore em PNG, que é um formato já de qualidade boa, né? Posso alterar aqui a resolução se eu quiser para mais, posso marcar com o plano de fundo transparente, né, também. Ou também eu posso pegar um formato SVG aqui, que é muito importante para depois importar, se eu quero importar isso dentro de um software de vetores, edição de vetores, né? Criação de imagem com vetores, o MuseScore também me permite isso. Para um uso comum, que eu quero, é importar num outro material ou imprimir isso, né? Eu posso fazer em PNG mesmo, que vai dar de boas. Ou se eu quiser depois pegar essa imagem também e levar isso para um outro editor como o Canva, né? Hoje em dia está se usando muito o Canva para fazer materiais relacionados à educação, então eu posso levar ele para dentro do Canva, posso melhorar inclusive essas palavras, o nome das figuras, né? Lá, mas desse formato aqui já está muito bom. Então, em vez de mostrar como eu construí, eu vou mostrar para vocês os elementos que eu usei para fazer e como é que eu consegui construir isso de trás para frente. Eu vou ir revelando aqui onde estão os recursos, né, que eu fui usando para fazer isso. Então, vamos pegar de pronto e vamos desfazer ele, que vocês vão entender melhor como é que eu fiz. Primeira coisa, o título que vem aqui em cima é uma área de texto que o MuseScore nos dá, né, para colocar o título, o compositor aqui, mas também a gente pode inserir imagens, tá? Eu inseri um ícone aqui, eu busquei na internet um ícone de tambor em preto e branco que eu precisava e inseri um ícone. Só em clicar com o botão direito aqui e adicionar, eu posso adicionar mais texto, título, subtítulo, compositor, letrista, nome da parte, imagem. Foi aqui que eu fui. Então, se eu deletar daqui e quiser colocar uma outra imagem, é só clicar com o direito,
e vim adicionar imagem, tá? Ele vai perguntar para mim onde que eu vou buscar a imagem. Eu vou colocar aqui uma imagem qualquer, tá? E eu posso redimensionar ela aqui no cantinho para mais, para menos, tá? Vou voltar com aquela imagem, que eu não quero essa. Beleza, então no título foi isso, tá? Eu dividi os compassos aqui, eu inseri qualquer instrumento, é um pentagrama de percussão geral, né? Genérico também. Então eu inseri esse instrumento e dividi o primeiro sistema aqui, a melhor maneira que eu consegui para ter os espaços que correspondiam à semibreve. Aqui eu queria colocar a semibreve no centro, né? Então eu deixei dois espaços, dois compassos de cada lado e coloquei a semibreve no centro. Para a gente conseguir visualizar os compassos, que é a primeira questão aqui, cadê o pentagrama? Onde é que ele foi? Como é que você tirou todos os pentagramas da partitura? Simplesmente, eu vou marcar aqui de novo, tá? Vou clicar com o direito. A gente vai vir aqui em propriedades da pauta. E aqui a gente tem a opção, ó, de mostrar clave. Nessa configuração que eu fiz aqui para fazer o organograma, eu tive que ocultar a clave, mas se eu clicar aqui, aplicar, lá, ó, voltou a clave neutra de percussão. Mostrar fórmula de compasso, eu tive que ocultar também, apliquei, tá ali. Eu acho que eu ocultei ela no dedo também, depois eu posso mostrar. Mostrar barras de compasso, aplicar, voltou as barras de compasso. Ocultar barras do sistema, não, acho que aqui eu não cheguei a usar. Aqui, encontrei. Linhas invisíveis da pauta. Foi aqui que eu marquei para deixar invisível o pentagrama. Tá? Eu vou desmarcar aqui, aplicar, pronto. Voltou o pentagrama. Então tá aqui, ó. Isso, inclusive não fica feio não usar com pentagrama, tá? É possível usar, mas no meu caso, para poder deixar com cara de imagem isso, né, como se fosse uma pirâmide, um organograma, eu preferi deixar invisível o pentagrama. Eu fui aqui com o direito em qualquer compasso, propriedades da pauta, linhas invisíveis da pauta, aplicar, pronto, ficou invisível. Aqui ainda ficou as barras de divisão de compasso, que depois tem que deixar também invisível lá. Mas aqui, como eu estou fazendo de trás para frente, desconstruindo o que eu fiz antes, eu vou voltar com as linhas só para a gente entender ali. Ok? Pronto. Nesse primeiro sistema, eu coloquei dois compassos vazios de cada lado e coloquei a semibreve no meio. Do segundo sistema para baixo, eu estou usando sempre um compasso. E aí eu divido esse compasso, tá? E eu tive que alterar as figuras aqui no dedo, vindo para esquerda, para direita, e eu percebi que elas têm uma certa maleabilidade para mexer com isso, tá? Maleabilidade. Então eu consigo colocar elas num ponto específico que eu quero. Aqui também, aqui também, consegui mexer com elas, tá? E o último sistema, que é o mais sensível, porque tem muita figura semifusa ali, né? Então a gente tem aqui 64 figuras e eu precisei mexer com elas um pouquinho aqui. Eu vi que elas também têm recurso de posição para a direita e para a esquerda. Quando eu inseri as 64 figuras de semifusa, elas vieram todas grudadas, as bandeirolas dela ali, né? Os colchetes vieram todos ligados. E aí eu precisei desligar para ficar mais organizado, mais bonito, né? Se eu deixar todos eles ligados aqui, fica uma maçaroca de figuras. Então, para deixar um pouquinho mais bonito, eu agrupei de 8 em 8 para a gente conseguir visualizar isso. E aí eu acabei fazendo o seguinte: eu vinha, contava 8, passava 1 e nas paletas propriedades de ligação de barra aqui, eu fazia esse, ó, aqui eu volto. Volto uma, volto duas, volto 4. Volto as 4 aqui. Aqui também. Volto
Vamos botar aqui marcar a figura, volto uma, volto duas, volto as 4. Tava assim, toda essa linha tava assim, com todas ligadas e agrupadas, tá? Então ficava um pouco embaralhado, eu achei. Então preferi voltar com grupinhos de 8 figuras. Tá legal? Então é isso. Aqui os nomes eu inseri nesses nomes uma marca de ensaio de cada um, tá? Uma marca de ensaio, semibreve uma marca de ensaio, mínima uma marca de ensaio, semínima, colcheia. Sempre fui colocando marcas de ensaio. Vou excluir uma aqui para a gente ver. Vou inserir aqui texto. Pronto. Semicolcheia. Opa! Semicolcheia. Formatei elas de uma maneira que elas não ocupassem muito espaço, se eu não me engano, 10. E aqui embaixo eu tirei esse contorno, tá? Tirei esse contorno que ela tem. Aqui, ó, nenhum. Botei para nenhum. Escolhi uma letra interessante para mim. Garamond. Aqui, Garamond também. Vamos vir para Garamond. FG, Garamond. Pronto. Tenho aqui os textos. Então voltei, desfiz todo o material para que a gente pudesse entender como é que eu construí esse fluxograma, tá? Num outro material que eu fiz alguns anos já atrás, eu fiz um exemplo de prova de temas específicos da área da música, né? Que era possível fazer com o MuseScore também. Esse aqui foi o material que eu construí naquele momento, tá? É uma prova, como se fosse uma avaliação, em que eu coloquei uma área de texto, nome, data e alguns elementos que o MuseScore também oferece para a gente, né? Como o grifo, esse grifo, oclinhos, né? Para o leitor ter uma atenção maior naquilo que está fazendo, algumas linhas pontilhadas, tá? Então tem um vídeo que eu fiz antes que tem explicando esses materiais. Vou deixar aqui também, tá bom? Feito, abraço!